Tertúlio. Muito boa tarde aí para todos. Hoje nós temos a autorraciocinofilia, dentro da autorraciocinologia, que é a vocação natural da consciência adquirida em múltiplas vidas humanas prévias, capaz de conduzir todos os autoesforços confluentes para a evolução consciencial prioritária, assentada no bom humor e no bem-estar da comunicabilidade interassistencial permanente. O logos, a utilização das potencialidades cerebrais, a lógica pessoal, o traquejo evolutivo, a competência do autodiscernimento, o calculismo cosmoético, a coragem racional, a racionalidade atuando melhor na grupo karmalidade, na megatares e na max proex, a razão, a lógica, o fato de quem se sustenta pelo raciocínio desfrutar de bom humor, o fato de quem raciocina melhor apresentar maior segurança, a autocognoscência racional, o megafoco pessoal racional, a imaginativa racional, a sistematização pensamental, as racionalidades interassistenciais, o universalismo, a holofilosofia. Agora, nós temos aqui uma tabela do confronto ração e razão, que eu peço a vocês para olhar com calma. São 10 itens que vale a pena a gente ver, porque está o nosso passado de ração e caminhamos hoje para a razão. A autorraciocinofilia é condição intraconsciencial decisiva na dinâmica da evolução mental somática, sendo, por isso, relevante hoje para todos os intermissivistas, homens e mulheres. Você é mais raciocinofílico ou mais raciocinofóbico? Quais fatos comprovam tal realidade? Esse é o verbete 1224, tem 4 páginas, 45 logias ou sessões, e tem 9 máximos. Olha, aqui na fatologia, na segunda linha, tem um A no fim, que eu vou olhar depois dos originais, eu acho que isso já foi corrigido. E na interdisciplinologia tem a erudiciologia, o segundo, que não foi tirado daqui, tem 2 vezes. Isso aí, então, tem que olhar lá, eu vou olhar com calma depois. Agora, pergunta. Aqui no meu bairro estamos com problemas sérios com alguns moradores de rua, a poucos metros aqui da minha base física. Faço TENEP de madrugada e às vezes chego a ficar incomodada com eles. Qual deve ser minha atitude? E como fica a ação do desamparador do nosso bairro aqui? Olha, o problema todo é o seguinte: você está fazendo assistência. Vê o que você está fazendo assistência para essa turma. Às vezes eles precisam. Veja o que você faz. Agora, pensar mal deles só vai prejudicar a sua TENEP, seu trabalho, e eles e você. Olha bem isso, vai com calma. Qualquer coisa, se o negócio é muito sério, muda o horário da TENEP. Nunca me considerei uma pessoa masoquista, mas, desde que comecei a estudar a conscienciologia, tenho preferido mais ouvir heterocríticas do que elogios. Isso é processo natural do estudante da conscienciologia? E isso não é masoquismo, não. Isso chama-se inteligência um pouquinho acima da média. A gente saber ouvir é mais importante que saber falar. Por quê? A maioria das pessoas falam demais e escutam de menos. Ouvi algumas tertúlias que há na conscienciologia com cinco cobaias. Agora é você que entra nessa. Gostaria de saber, pega aí, gostaria de saber se há algum laboratório em que posso me expor para uma análise mais profunda de meus trafares, com auxílio de terceiro, para tornar ainda mais eficiente esse processo de amadurecimento. No caso, quer dizer, de alta avaliação, alta análise, a hermenêutica, a exegética. Agora, ó, a Flávia vai falar para você sobre a Consciência. Fala tudo aí. Na Consciência nós temos o curso, e dinâmicas semanais e mensais do Consim Cobaia do Conscienciograma.
A pessoa estuda, então, a folha de avaliação do conscienciograma, uma única folha de avaliação, e vai receber heterocrítica do grupo em derredor, né? Tanto dos professores quanto dos alunos que estiverem participando. Então, vai ser exposto tudo aquilo que ela trouxe da avaliação da folha, as suas coerências, incoerências, os trafores e trafares que aparecerem, e recebendo feedback. O objetivo é sempre interassistencial, né? Porque acaba sempre expondo também as nossas dificuldades também, e esclarecendo. O que a gente percebe é que a Consciência Cobaia, ela é o melhor instrumento de autodesassédio que nós temos. Porque, na verdade, a pessoa vendo ela mesma, né, com o conscienciograma, que ele é um espelho que vai refletir a sua realidade, e recebendo feedback do outro. Eu acho que é isso que é válido. E lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente, aqui com a Consus, direto na recepção do CIAEC, para saber tanto dos nossos cursos quanto de nossas dinâmicas. Hoje mesmo começa um Consciência Cobaia, né, com o professor João e a professora Lilian. Em julho nós teremos também um outro curso de Consciência Cobaia, e teremos também trabalhos nas ICs, com os EPICONs e todas as direções de instituições conscienciocêntricas. Quem tiver interessado, qualquer grupo, é só entrar em contato com a Consus, que a gente vai itinerar até a cidade interessada. Ok? Em resumo, a turma da Consus dá o soco na cara, suavemente, e mostra a fratura exposta com muita elegância. Agora, isso é muito importante ao fazer a autoavaliação conscienciométrica. Agora, aqui outra pergunta. Na argumentologia, comparação, página 43, gostaria de entender a comparação da conscienciologia com a filosofia. A diferença primordial está na excelência prioritária da conscienciologia, que se dedica a estudar assuntos que tornarão a evolução da consciência mais eficiente, enquanto na filosofia alguns filósofos, embora extremamente inteligentes, focam em assuntos que não interessam a evolução de suas consciências, apesar do grande desenvolvimento do mental soma que isso possa trazer. É isso? É. Agora, a hora que você fala que eles são extremamente inteligentes, eu não acho. Se fosse, eles teriam prioridade. Eles seriam prioritários? Não. Está faltando inteligência. Não tem lógica. Filosoficamente, essa assertiva não tem lógica. Os filósofos são burros, ignorantes. Burrildo e burroide. Por quê? Não tem prioridade evolutiva. A mesma coisa, cientista eletronógico. Burros, burraldo e burrildos. E meu abraço para todos eles, nossos compassageiros evolutivos. É um burro evolutivo. Tem éguas também no meio, né? Eles não concebem nem a multidimensionalidade das duas coisas, a ciência e a filosofia, então é burrice mesmo. Pois é. Tem que ser holofilósofo. Agora, a excelência prioritária, isso aí é chato, né, a gente falar, mas I'm sorry, mas fato é fato. O senhor já deve ter respondido a essa pergunta muitas vezes, mas preciso fazê-la. Vamos ver. Nesse acidente do voo 477, existe karma em grupo? Todas aquelas pessoas tinham um passado em comum? Até aquele bebê que estava no voo? E por que uma morte do jeito que aconteceu? Isso é sinal de que no passado causaram algo em grandes proporções? Poderia falar algo, se for possível? Qual a sua opinião? Olha, essas coisas... Isso vem já há séculos, que o povo acha que tem sua razão de ser. Dentro da lei de causa e efeito, a lei do retorno, a lei do karma, tudo isso é óbvio. Mas agora veja, há muitas conotações nessa história. Esse avião tinha 228 pessoas. Será que todos morreram? Que às vezes tem aquele avião que tinha 300 pessoas. 4 se salvaram. Então, essas coisas, isso varia infinito. Se examinar cada caso com calma, ver como é que é. Mas que a lei de causa e efeito está superintendendo todas essas coisas, não há dúvida que tem alguma razão de ser. Agora, por exemplo, o que é chato é aquela conversa do povão que fala: os inocentes pagam pelos criminosos. Então, veja, o processo é esse. Às vezes tem criminosos no meio que a pessoa só teve contato de 1%. Já tem o outro que tem contato de 90%. E, no entanto, vai tudo no bolo, por causa da interprisão grupo kármico. De modo que os inocentes, ingênuos, pagam pelos criminosos.
É a marca PK. A marca PK grupal. Aí, no caso, é isso. Num caso desse, é. Esse avião, por exemplo, não tem motivo nenhum de ter caído. Né? Tem alguma razão? Não tem. Está entendendo? É o problema. Agora, outra coisa, como diz a Mauro lá, a maioria dessas pessoas faziam assistência, gente boa, alto nível. Agora, no meio de 228, não tem nenhum mafioso. É preciso do Arlindo ir lá e fazer uma pesquisa, para ver se os companheiros evolutivos dele estão por lá. Pois é, até italiano. Parece que tem 32 nacionalidades, né? Parece. Agora, outra pergunta. Quais as diferenças e semelhanças entre um sistemata e uma pessoa sistemática? Sistemata é aquela pessoa lógica, racional, ponderada, sadia, que procura ser organizada e disciplinada em tudo que faz. Ela não é monkey, ela é equilibrada. Agora, a pessoa sistemática é aquela pessoa que tem sistemas pessoais dela, quase sempre é nervosa, ela tem já uma vida já assentada dentro de um apriorismo enorme, é uma pessoa super bitolada, em geral tem-se essa pessoa na base de uma pessoa doente. Então é totalmente diferente o sistemata do sistemático, que é o que a gente chamava. Na minha infância tinha muito sistemático em Minas Gerais, era o nome que eles davam. Então, o sistemático é aquele cara que fica em casa e não sai nunca mais. Ele era chamado de sistemático. Hoje o nome para isso é autista. E por aí vai. Tem vários desses sistematas que hoje têm outros nomes do ponto de vista da clínica e da psiquiatria. Agora, eu queria dizer para vocês que ontem o Djalma mandou aqui uns dados que não deu tempo da gente ler sobre a queda desse avião. Então, uma coisa interessante que tem é o seguinte, existe o sistema de recuperação automática da aeronave, em caso de acidente. Isso aí é estranho. O piloto automático, ele sabe a hora que ele foi desligado, foi às 23h15. É um negócio para pensar por quê. Agora, uma explosão, que alguém falou aí que não era explosão, isso é relativo, ele está explicando bem aqui, ó, porque você sabe, o Djalma já foi piloto de caça, você sabe como é que é isso. Agora, uma explosão, ela pode ser parcial e pequena, e pode desencadear uma descompressão rápida, tirando a possibilidade de ação da tripulação e justificando a pane elétrica. Pode ser uma coisinha à toa, explosãozinha, aquela que não caminhou para um incendião, nem nada, porque não havia, às vezes, nem oxigênio para isso. Então, essas coisas todas têm que ser levadas em consideração. Outra coisa, o objeto luminoso que eles viram, isso aí também tem que ser levado em consideração. E ele aqui fala da comorbidade dos problemas. A hora que juntar esses problemas todos eles têm que ser levados em consideração. Tá certo? Que é a interação das questões. Isso aqui tem que ser levado. Agora, atividade terrorista, geralmente aparece um autor, até agora não apareceu nenhum. Então isso também é um caso que às vezes está faltando, muito embora autores, quando é de derrubada de avião, que morreu muita gente, é o que cria mais problema para os terroristas. Olha o que aconteceu com o cara da Líbia, aquele cara. Ele custou até melhorar naquela queda daquele avião que ele mandou derrubar. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração também. Agora, uma ação isolada, às vezes pode ter sido uma ação isolada terrorista. Aí ninguém vai falar o que é. Isso tudo também tem que ser levado em consideração. Agora, sobre a caixa preta, parece que ela deve estar a 3.000 metros de profundidade, portanto, totalmente inutilizável. Isso eu estou falando aqui para clarear mais, porque ele aí conhece o assunto do ponto de vista geral, que ele foi piloto de caça. Agora, tem umas notícias recentes que todo aquele material, inclusive o óleo, não é do avião, já está constatado. E que o Jobim afirmou de perto. E nem também o material que eles acharam. Pode ter sido uma explosão. Agora, eles devem ter mandado a Cross Jordan lá para ver, né, o negócio. Agora, sabe pedir a turma do Lawyer de Order. Agora, outra coisa que eles estão falando. Ou senão, o Medical Detectives.
como eles não estão achando os destroços, pode ter sido uma explosão, ter sido uma explosão grande, porque o que eles acharam não é do avião. Deu na Globo recente. Eu confio na Gil Hennessy, que é a dona lá da Cross Jordan. Ela, sim, tem que entrar nisso aí. Afinal de contas, o avião é um cadáver. Eles têm que achar os pedaços do cadáver. Eles são especialistas nisso. Agora, eles vão ver o rastro do cadáver. Como é que vão tirar a marca do tênis? Como é que fica? Vão usar o luminal no fundo do mar, 3 quilômetros de profundidade. Vão usar o luminal para ver o que tem. Hoje já tem uma opção de aparelhos sobre esse assunto. Até agora eu não vi o povo falar nisso, que tem uns aparelhos aí. Desde a época do Picard, já havia uns aparelhos avançados. Que consegue ir até 6.000 metros abaixo e vai. Aí talvez esteja tudo agora, parece que tem 6 nacionalidades trabalhando no processo, né? 6 ao todo, 5 ou 6 parece. É muita gente, é o Brasil, França e mais uma turma lá. É mais do que isso. São as 5 ou 6 que tem. Que saiu lá na televisão. Agora, o problema é o seguinte. Quem é que vai viajar de avião aí essa semana? Como é que é? Agora, o ministro das Relações Exteriores da França, que o Sarkozy mandou vir ao Brasil, o Sarkozy, ele falou que ia pegar o avião e ia voltar, né? Para mostrar a segurança. Já voltaram, pois é. E no mesmo lugar. Então, eles devem ter visto se teve alguma coisa também lá de cima. Não é isso? Agora, gente, sobre a autorraciocinofilia, vocês gostam de raciocinar ou não? Vocês ainda estão naquela de ter só emoção, de ter vantagem em tudo, de ser carnavalesco, ou já estão dentro do nível fora do carnaval? Valdo, sobre isso, em fatologia, eu vi uma coisa aqui que me aterrorizou, que é a competência do autodiscernimento. Eu acho isso, sim. Você descobre a competência do autodiscernimento. Não, aqui está cheio de gente assim. Vamos com calma com isso. A Kátia, o João, olha só, a Margali, entendendo? Aí só perto de você tem esse povo, tudo tem uma competência enorme aí de discernimento. Mas se quem está se auto-enganando, achando que está com um raciocínio certo... Assim, não, mas isso é coisa do Arlindo, esquece isso, né, Arlindo? Você que entende isso. O Arlindo entende que ele estuda esse processo. Professor, aqui na parafatologia, sim, é o embasamento cortical para a recepção de inspirações. Tem a ver com essa alterança parapsíquica que o senhor mencionou ontem, né? Aquela questão da sensibilidade mediúnica, toda essa herança que traz. Então, esse cérebro já é um cérebro maceteado, digamos assim, né? Para poder fazer essa recepção. E ele já, então, tem vivências de outras vidas. Isso são conquistas que... Agora, hoje eu estou escrevendo autoproex parapsíquica. Que aí eu estou juntando a fome com a vontade de comer dentro desse assunto. Nós vamos explicar tudo. Só a parafatologia tem mais de 20 linhas. É preenchendo as lacunas, né? Eu estou caminhando para isso. Esse aí é um deles. Entende? Autoproex parapsíquica é o nome, é o título do verbete. Porque já vem com essa função, né? Agora é coisa para a pessoa pensar. Eu estou juntando as pontas todas para mostrar, para o povo começar a pensar nisso. Porque o parapsiquismo ainda é muito obscuro. O povo fala muito nisso, mas ele nem entende nada. Escuta, tem algum paciente passando mal? As duas estão fugindo assim sorrateiramente, deve ter alguma coisa. Isso é junta médica. Mas o que é que você queria falar? Na fatologia, na 4ª linha, o fato de quem se sustenta pelo raciocínio desfrutar de bom humor.
Tudo bem, é mais para você expandir isso, sei lá. Eu acho que isso aí pegou você, não é? Não, tem lógica. Mexeu com você, olha só. O triparada dura em prova. Não, tem lógica, não é... Eu não estou duvidando disso, está correto. Você topa, né? Mas é mais para você... para se aprofundar. O fato de quem se sustenta pelo raciocínio desfrutar de bom humor. Isso é terrível, você pensar uma coisa dessa. Olha o nível de racionalidade que tem aí. É o que ela falou, a competência do discernimento. Eu acho que o raciocínio favorece o humor. Sim. Esse verbete, ele vem devagar, mas só na base de clusters. As explosões pegam pedacinho por tudo quanto é lado, é estilhaço. Ele é terrível, se você pensar. Eu sei dos Agora, não é por causa do verbete em si, é o tema. O tema é difícil. Aí. A pergunta é mais em cima do seguinte: o efeito, dá para perceber que o raciocínio gera bom humor, mas por quê? Devido ao equilíbrio. Uma pessoa equilibrada, ela tem bom humor. Presta atenção. Se ela não tem equilíbrio, ela tem mau humor. Uma pessoa de mau humor não tem equilíbrio. No mínimo, ela tem uma doença orgânica, alguma coisa. Agora aqui, ó, a coisa séria é a tabela também, você viu? Essa tabela da ração e da razão. Vocês estão com medo de ler, eu vou falar. Que faz de conta que é só para mim, tá certo? Então, ração, racionologia, razão, é raciocinologia. Ração, gastossomatologia. Razão, mentalsomatologia. Ração, estômago. Razão, cérebro. Ração, apetite físico. Razão, apetite cognitivo. Ração, refeitório, que é aquilo que vocês tiveram antes de vir para cá. E razão, tertuliário. Esse é o ótimo. Tá certo? Agora, ração, almoço. Razão, tertúlia. Ração, assimilação bioquímica. Razão, assimilação neuroquímica. Agora, ração, culinária. Razão, erudiciologia. Ração, primeiro tempo. Razão, segundo tempo. Ração, preparo do soma. Razão, desempenho da consciência. Só isso aí, o último liquidou com a assunto, não é? De modo que eu confio em vocês, que ninguém aqui, ó, não tem mais negócio de ração. Senão eu ia trazer umas rações lá de casa, porque lá tem ração para gato e para cachorro. Então a gente podia dar aqui para os homens e para as mulheres, para as gatinhas e para os senhores. Não é isso? Não é isso? Só para continuar naquela pergunta do bom humor. O que deu? No bom humor. Agora, o bom humor, ele facilita a razão. E a razão facilita, também é um feedback ainda. É a razão que faz o bom humor sem sarcasmo. Presta atenção nisso. Porque esse negócio de falar bom humor com sarcasmo não é bom humor, já é mau humor sádico. No caso, o nome disso é Schadenfreude. Aqui o bom humor é... Freud quer dizer satisfação, vocês sabem, né? Que é o Freud. Aqui você está jogando tudo com o bom humor equilibrado. É lógico, tem... Não, outra coisa, esse verbete é homeostático. O bom humor é neutro, mas aqui... Ele é homeostático. Aqui ele é homeostático. Então eu estou falando o bom humor homeostático, ele também pode proporcionar a razão. Não sei, parece que sim. Ele amplia a razão, e que a razão permitiu que acontecesse. Mas existe então um feedback. Por causa do processo da interpretação, é a maiêutica, é a exegética, é a análise. Ele vai ampliando isso aí, é o processo da pesquisa. Ele vai sempre, na hora que começa a ciscar, você acaba arranjando algum finding, você arranja alguma coisa nova. Então isso é muito importante. Certo? Sr. Valdo, aqui na página 41, na tabela, o senhor podia comentar o item 7? 7. Assimilação bioquímica e assimilação neuroquímica. O problema é todo o seguinte, por exemplo, na hora que você vai comer,
você tem uma assimilação bioquímica, é biológica e química. Agora, na hora que eu falo aqui para você, eu estou mexendo nos seus neurônios, é uma assimilação neuroquímica. Então, a bioquímica já é outra coisa aí. Então, uma bioquímica são os processos gastrointestinais, praticamente, principalmente do estômago, né? Então, é diferente. E a outra é neuronial, entre os dendritos, as glias, sinapses, processo sério. Agora, veja, razão e ração. Ração e razão. A tabela aqui com o processo do cotejo, o confronto, é de uma lógica fria, normal, clara, evidente. Agora, a coisa toda está, aqui no caso, entre o soma e o mental soma. Você está vendo aqui, ó, o processo do paracérebro, ele funciona nos dois extremos do holossoma. Ele vai do corpo humano para o corpo do discernimento. Ação, corpo humano. Razão, discernimento. Então, isso é muito sério. Agora, você não pode falar que ele vai da pré-kundalini ao corono chakra, não. Entendeu? Não é bem assim, não é a mesma coisa. Você pode fazer isso, mas não é a mesma coisa. Que aí é um processo apenas de energia. Não é só energia, não está entrando soma, não está entrando... Pois é. Agora, então, a hora que nós mexemos no paracérebro mais amplo, a coisa muda de figura. Agora, aqui, tudo tem paracérebro nisso. Professor Valdo, aqui Sim. na ciclologia, o senhor podia comentar o segundo ciclo? Ciclologia, o ciclo multiexistencial pessoal, é o CMP. Sim. E o ciclo neo-ideia, autorreflexão, neo-ideia. O problema todo é o seguinte, a pessoa primeiro, ela tem uma ideia nova, então aquilo levou a ela e ela começa a ir para casa só pensando naquilo. Ela começa a refletir. Aí vem uma terceira ideia, ou quarta ideia, ou quinta ideia. De qualquer maneira, é outra ideia mais avançada, que é a segunda neo-ideia. Você entendeu? Então tem uma primeira do primeiro tempo, e vem a reflexão e aparece uma segunda do segundo tempo. Isso é que eu chamo de neo-ideia. Uma neo-ideia puxa a outra. Tudo na vida é assim. Faz uma cadeia, igual isso aqui, essa corrente, olha lá, são os elos. Tudo na vida é isso. Que acaba sendo uma dízima periódica. Neo-ideia, autorreflexão, neo-ideia, autorreflexão, neo-ideia... A reflexão é que desencadeia, detona, é o gatilho do processo da ideia nova. Agora, a ideia nova é aquilo que a gente chama de ideia original. É a verpon, é o neoconstructo. É a coisa mais séria da vida humana, de quem pesquisa, de quem estuda, de quem faz qualquer coisa. Uma pessoa que viveu aqui, não criou nenhuma ideia original, é vegetal. Seja quem for. Sim. A legislogia. A liberdade de raciocínio sem incidência das leis humanas. A lei de maior esforço mental somático. A primeira. A liberdade de raciocínio sem incidência das leis humanas. Quer dizer, você pode raciocinar à vontade que ninguém vai cobrar o imposto por causa disso. Depende de você saber pensar, porque tem gente que começa a pensar alto demais, a polícia pega. Hã? Mas vai levar em conta as leis, não vai? Vai levar em conta o quê? As leis, as Sim, regras. não, sempre, toda lei tem que ser respeitada. Você não pode ir contra, é a base. Mas agora, o problema é o seguinte, não existe lei do governo para entender, seguir ou, vamos dizer, perseguir você por causa daquilo que você está pensando dentro da sua cabeça. Mas a hora que você fala ou escreve, pronto, aí vem o governo em cima. Dependendo do objetivo, o interesse, a ideia, a meta, o assunto. Na
na Rússia o pessoal proibia, né? Não adianta, isso aí é besteira. O dirigente ou autoridade mais burra é aquela pessoa que quer proibir o outro de pensar. Isso é loucura. Isso é besteira. Isso aí é lavagem cerebral. Na verdade, era dos totalitaristas. A manifestação do pensamento, né? A proibição era da manifestação, não podia falar o que pensava. Não, isso aí é outra coisa, mas a pessoa sempre se manifesta. Não tem esse negócio de coarquitar a manifestação de pensamento. Todo mundo pensa como bem entende. Agora, quem é que é superior ao ditador? É o mega assediador, porque ele faz o exo-pensando e domina a pessoa para cérebro a para cérebro. Agora, é duro, é a hora que você chega à conclusão que o mega assediador é mais inteligente que o maior cientista do eletronáutico. Ele já usa o paracérebro. Isso é terrível, você pensar numa coisa dessa. Professor. Agora, ó, cá para nós. Quem é quem nisso aí? O cientista eletronáutico e o outro? Não é tudo a mesma coisa? A gente tem pena, né, de saber que o outro está dominando, mas lá no fundo, às vezes, é a mesma coisa. Às vezes o cientista eletronáutico está criando uma arma aí, lá para o Gil, aquele cara da Coreia do Norte, para fazer bomba. Então, vejam, ele às vezes está pior do que o mega possessor. Mas então... O que ela pensa. Então, Não, ela vai falar aquilo que ela não pensa. A maioria fala aquilo que ela não pensa. Por exemplo, o povo que conversa comigo, a maioria está falando coisa que eles não pensaram. É coisa que eu pensei, que ele ouviu, ou que viu escrito, ou qualquer coisa, e vem brigar comigo. Ou, pelo menos, debater. Né? Sem raciocinar. Porque, em geral, a restrição vai ser em cima do que a pessoa falou. Então, vai haver por exemplo, mas agora, você entendeu a minha observação, minha restrição. A pessoa não fala o que ela pensa. A maioria fala aquilo que ela ainda não conseguiu pensar. Impetuosa. Que ela está querendo saber, a curiosidade humana. No ímpeto. E aquilo vai, né? É a situação da ansiedade. Claudio, aqui na tabelologia, você fala assim, né? Quem vive de mau humor na cidadania. Quem vive de mau humor tem preguiça de raciocinar em profundidade. Eu conheço muita gente inteligente que é mal-humorada. Eu conheço pessoas que pensam com profundidade. Elas não são inteligentes, você que falou. Você o disse. Ela acabou de dizer, olha essa expressão de alto nível, português castiço. Então, você o disse. Deixa eu te fazer uma pergunta, então. O que move... Mas olha que não fala assim, porque fica parecendo igual eles. Certo, já entendi, eu já caí a ficha. Se daí tem o cuidado da observação. O que move, então, o raciocínio do distímico? A pessoa estuda, mas ela está sempre com aquele processo do mau humor presente na personalidade dela. Aquilo é doença que ela está desequilibrada. Esse desequilíbrio quase sempre foi detonado desde o início, quer dizer, a etiologia, a causa básica, é alguma insatisfação, uma frustração muito grande do ponto de vista emocional, muito sério. Quase sempre é isso que chega a distimia. E é isso que trava, o raciocínio já foi para as cucuias há muito tempo, sumiu, foi para o escambau. Deixa eu completar essa pergunta. Quando raciocina correto, a gente pode dizer que está evocando a energia do mental soma e por isso a pessoa fica bem-humorada? Que a energia do mental soma seria uma coisa... Em parte, mas não é. É devido ao processo da satisfação real, plena. Porque o equilíbrio dá uma satisfação. Né? É superior à energia. Mesmo que seja uma ideia teórica, ele traz equilíbrio. Trazendo equilíbrio, ele dá satisfação. Dar satisfação é outra coisa. Gente, uma das coisas melhores que tem na vida é a hora que você descobre que você teve uma ideia inteligente. Veja bem. Pode ser uma coisa simples. Você estava tentando ligar um aparelho, não conseguiu, mas trabalhou 1 hora, aí você conseguiu. Bola, foi o máximo. Você fica achando que é, né? Você fica achando que é. Já é uma grande coisa, então o processo é esse. Professor, eu queria entender esse processo. O mega assediador, ele usa o paracérebro, mas ele ainda não deixou o psicossoma, que ainda está vinculado às emoções. E como esse paracérebro dele, ele não acessa o mental soma, né? Como é que não, ele está usando o mental soma o tempo todo.
Vocês são complicadinhos, né, para fazer abordagem. Foi igual professor. ela, as rosas estão cheias de espinho. Escuta só, deixa eu só falar uma coisa. Ele acessa O só, mental soma, nenhuma descartou consciência, nem a gatinha lá em casa, a Crystal, ela consegue pensar sem o mental soma. Tá certo? Sim. Você pensou, você falou, você escreveu, você agiu, isso é o PEN do Pensene, é a ideia. Sim. Ninguém faz nada sem isso. Agora, o processo é se o seu Pensene é carregado em quê? Se foi na ação física, por exemplo, filme de ação, que mata todo mundo, que os carros batem um no outro, que faz muito barulho, barulhento e tal, aquilo é o N, energia. Que vai vincar, né? Agora, se é um processo emocional, seja bom ou ruim, com boa intenção ou má intenção, é o 100. Agora, o resto, tudo é ideia. É o Então, é a ideia que é o mental soma. É o processo da cognição propriamente dita, Então, tá. grande. Ele pode ficar séculos e séculos só vincado ao Pois é, mas agora você veja, a formiga já tem o início do princípio do começo do mental soma nela. E é um processo bioquímico. Ela tem. Mas, professor, dentro disso que o senhor está respondendo para a Rosa, o senhor falou que tudo bem, o mega assediador, ele é mais inteligente que o cientista eletronótico. Mas aí, se a gente considerar a intencionalidade do mega assediador e a intencionalidade do cientista eletronótico, sendo ela boa... Depende dele. Depende de quem? Aquele que está fazendo a bomba atômica, ele é pior do que o mega assediador. Sim, daí sim, nesse caso sim. Então, você está falando do lado negativo. Quem é que desencadeou o processo da bomba? Um deles foi o Einstein, é considerado o maior cientista do século XX. Você acha? Mas aí, então, sempre depende da intenção da pessoa, da inteligência evolutiva, nesse caso. E sempre depende da intenção prioritária. Vamos colocar esse termo, eu já escrevi sobre isso. Intenção prioritária. As suas intenções, têm alguma prioridade nelas? Ou é uma intenção banal, frívola? Está entendendo? Vamos entender isso aí. Intenção prioritária. O que é a conscienciologia? Nada mais do que a ciência das intenções prioritárias. Tudo nosso aqui tem que ter prioridade, senão a gente não vai perder tempo com isso. Agora veja, eu já escrevi até agora 60 verbetes. E outra coisa, tudo parecido uns com os outros, tem uma opção deles. Se você pegar, às vezes, aí você pode achar 20 que são muito parecidos, mas são todos diferentes. Não tem nenhum idêntico, eles são assemelhados, são similares, mas não são idênticos. Entendeu o que quer dizer? Então veja, isso é prioridade evolutiva. Então o problema nosso, prioritário dentro da conscienciologia, é arranjar um pente fino que penteie os pelos e cabelos mais finos que existe no cosmos. Isso é que interessa. É o que nós estamos tentando fazer. É certo que a ciência eletronótica, ela não está com a prioridade evolutiva. Não, ela partiu aqui, ó, por exemplo, ela tinha que seguir aqui nesse caminho. Ela segue por esse caminho aqui. Então, não se discute, não vão perder tempo. Está tudo errado, não tem jeito de consertar. Aqui, o destino lá, ó, ela vai para um destinatário totalmente diferente. O nosso é lá, não tem nada a ver com isso. Então, isso aqui é a prioridade. Isso aqui é secundário. Agora, por exemplo, eu não desejaria que eles saíssem daqui e viessem para cá, não. Eu desejo que eles casem, eles, com a gente, do jeito que eu me caso com eles. Eu tiro partido deles. Mas veja, eles podem tirar muito mais partido da gente. Nós somos mais ricos do que eles. Porque nós estamos com a prioridade. Entendeu o que quer dizer? Então veja, são burros, ignorantes, porque não tem prioridade. Conclusão, despriorização, burrice, ignorância, obtusidade, tudo é a mesma coisa, isso é sinônimo. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta sobre a questão de paradigma. Da questão do paradigma consciencial. Eu queria que o senhor falasse um pouco
desse paradigma consciencial, até porque a gente estuda para dar aula sobre paradigma, e tem a questão do paradigma consciencial. Sim, você está vendo com a prioridade máxima, né? Com a visão mais ampla que a consciência consegue atingir naquele momento. Não é a coisa. Você está vendo com a subjetividade que a ciência eletronáutica não permite. Eles querem que tudo seja dentro da objetividade deles, dentro do paradigma newtoniano, cartesiano, reducionista, fisicalista, materialista. Isso é da materiologia, isso não resolve nada. Ele já está na UTI, esse paradigma. Agora, o nosso está começando a aparecer aqui agora. E não adianta vir que não tem jeito de acabar com isso. Por quê? É você que vai fazer a pesquisa. O processo é seu. Você que vai estudar, você que vai chegar à conclusão. A assertiva é sua. Quem vai convencer você é você mesmo. Isso chama-se descrenciologia, o princípio da descrença. Então aí a gente dá uma bela banana para a materiologia inteira. Não interessa quem, nem que onde, qual a linha de conhecimento, nada disso. É isso que eu estou fazendo faz 50 anos. Está claro? Agora, o que é que se passa? Na hora que entra a subjetividade que eles combatem, aí vem a inteligência, a prioridade, a intelecção, o seu mental soma. Eu tenho que falar nisso. Por quê? Nós temos que aperfeiçoar nós mesmos e nós, professores, temos que dar aula sobre isso para fazer atrás do esclarecimento que você é que mantém a sua evolução. Esqueça esse corpo, esqueça essa vida. Você é eterno. Para onde você vai? Então nós estamos ajudando a pessoa na eternidade dela desde já. Ela nunca mais vai ser a mesma o dia que ela entender a conscienciologia. Tudo vai mudar. E definitivo. Antes da conscienciologia e depois da conscienciologia. Por quê? Devido ao paradigma consciencial. Então, é a hora de deixar todos os macetes da muletaria que eu falei. Tudo quanto é prece, oração, evocação sem parar das coisas, macetes, instrumentos, materiais, tudo é tolice. Tudo leva para o obscurantismo, a obtusidade, a regressão consciencial da pessoa. Em vez de evoluir, ela fica estagnada, então ela regride. Entendeu como é que é? Outra coisa, ela não anda nem igual aqueles bichinhos que eles falam que anda para trás, mas na verdade não anda para trás, ele anda para o lado. Eles nem andam para o lado, você está entendendo? Como é que chama aqueles bichinhos? Quer dizer, estão todos, é mais do que caranguejar, eles estão indo para trás, está entendendo? Então o processo é esse, estão retrocedendo, é a retirada da laguna. Entende? Estão indo para trás. Agora, nós precisamos, então, estou voltando a falar, a mesma coisa. Nós precisamos de dar aula para esclarecer o processo do mental soma, porque esse é que permite a nossa introspecção mais suculenta, mais rica, mais preciosa, mais profunda, mais abrangente. Nós precisamos da cosmovisão para examinar a gente mesmo. Então, por exemplo, não adianta nada você estar brigando com os outros por isso ou por aquilo. Brigue primeiro com você, porque você, a hora que você está brigando com o outro, isso é falta de inteligência. Isso não é falta só de cosmoética, não. Está faltando a inteligência. Em vez de você estar brigando com ele, você devia chegar para ele e falar, o que você tem para me ensinar para eu me entender melhor? Mas não, a gente fica implicado com a pessoa, porque acha que está sabendo mais do que ela. Toda pessoa que implica com os outros, nesse nível de brigar, está sabendo menos do que a outra, seja quem for. O outro pode ser um assediador. Brigar com o assediador é uma das maiores burrices que existe. A gente não briga com o assediador. Você apenas não segue nada do que ele quer. E nada do que ele faz, nada do que ele pensa, nada do que ele sente, nenhuma meta que ele tem. Só isso. Do ponto de vista da reurbanização, e pela sua experiência nesses 214 anos lá no extrafísico, esses inventos, essas invenções, essa revolução científica, ela
acelerou a crise da Terra para resolver mais rápido a... Isso tudo, eles começaram a fazer isso no ano 1100. Olha na história o que é que aconteceu. Faz o timeline. Pois é, isso que eu fiquei pensando. Pois é, pega isso tudo, que tem coisa assim, muito mais séria. Essa ciência aí é muito nova. Isso aí foi pego no fim. Muita coisa foi feita antes. Porque a ciência tem 400 anos no máximo. Você não pode falar duro mesmo, assim, a rigor. Não tem mais do que isso. Então a minha dúvida é a seguinte, na reurbanização, teria um outro caminho, sem chegar no cimento da bomba? Parece que em todos os planetas o caminho é esse. Agora, ó, é duro a hora que você pensa que todo planeta teve uma cruzada, ou cruzadas, todo planeta teve uma Inquisição, todo planeta teve um Hitler. Isso é terrível. Agora, pior, todo planeta teve aquele reverendo lá da Guiana, que morreu 900 com ele. Ele é parente do Hitler. O Hitler é parente dele. Um matou 900, o outro ocasionou a morte de milhões. Mas tudo é parente. Métodos diferentes, mas a doença é a mesma. O reverendo lá e o Hitler é a mesma coisa. Tudo é um processo de religião. O Hitler fez uma religião, que foi o social, o nacional-socialismo deles lá, que é o nazismo. Então isso é o formigueiro. Igualzinho o Mussolini fez uma religião na Itália para engolir a Igreja Católica, que foi o fascismo. Então, literalmente, assim, essa revolução científica, tudo é o formigueiro que está andando, é isso? Como o senhor fala? Não tem jeito de mudar. Porque eu fiquei pensando... Não é por aí. Agora, gente, olhando isso tudo, o ideal seria assim, se a gente pudesse. Hoje, nós limpamos tudo e renunciamos tudo aquilo que seja secundário. A maioria dessas coisas vai jogar fora, na hora. Tudo vai virar bagulho energético. Mas a vida não é assim, você tem que ir devagar. Então, veja, dentro dessas próximas 10 vidas, vocês vão disponibilizar e vão ficar livres dessas coisas. Um monte disso aí. Mas pessoalmente. Porque então agora pensem bem, a hora que eu falo assim, o que você está perdendo tempo com a sua vida? É muita perda de tempo. Aqui ainda tem muita gente que perde tempo demais. Demais mesmo. Você vai falar assim, mas você também perde tempo, você vive falando em gato, cachorro, natureza. É a vovozinha, eu estou mexendo com consciência. Tudo é princípio consciencial. Presta atenção. Tem muita coisa. Então, uma boa coisa que vocês podiam fazer é o seguinte, isso aí pode ser usado até na consciência. Tudo que você está fazendo, pensando e querendo, está baseado a partir do princípio consciencial. O princípio consciencial quer dizer, a consciência quando ela começa, simples e ignorante, a viver. É isso que mais não interessa mais nada. Tudo mais é secundário. Agora, você precisa das coisas secundárias como interface. É a interação do processo. Você tem que fazer isso como médium. É um intermediário para você poder viver. Então, professor Wando, olha só, o senhor fala que em 2070 a coisa começa a melhorar, mas vai continuar existindo bomba, vai continuar existindo arma. Vai, ainda uma boa temporada. É a pessoa individualmente que vai melhorar. Uma boa temporada. Não é o grupo que vai melhorar. Quando o senhor diz isso, é a gente que vai estar melhorando. Agora, veja, o processo todo é de reeducação. Você está entendendo, né? Tudo tem que reeducar para a pessoa ver a prioridade em outros aspectos, outras coisas que ela ainda não viu. Prioridade. O nosso negócio aqui é bater pela prioridade. Tudo que você faz, olha, qual a prioridade disso aqui? Vocês estão olhando porque o meu tudo é arrumado? Isso é prioridade. Eu não vou desperdiçar meu tempo, minha energia, meu pensamento com coisa secundária. Não, você escreve o tempo todo. Se nós tivéssemos prioridade, nós teríamos nossos livros aqui. A gente ainda não chegou nisso ainda. É a vida. Tem que se organizar para poder ter tempo para escrever o tempo todo, né? É o melhor, aqui, uma das melhores coisas que você pode fazer aqui é escrever alguma coisa e deixar uma coisa sólida. Não é? Porque até o sólido se desmancha no ar, não é isso? Segundo a poesia deles lá do romance.
Pois é. A reurbanização, o seguinte, segundo o que eu pesquisei, a partir do século XII, houve uma movimentação na Idade Média de relativa abertura pré-renascentista. Agora começou em 1100, tá certo? 1100 é século XII. Pois é. Isso estou te ajudando. Tem a ver com a reurbanização. Quem quiser pesquisar pode ver um monte de movimentos que vem do século Agora, a partir de 1651, as coisas se intensificaram. Fica século XVI. Pois é. Agora, veja, dentro da tentativa de se formar o pé de meia nos tempos atuais, ainda vale a pena se investir em aposentadoria ligada ao INSS? Olha, tudo é possível. Às vezes é bom a pessoa diversificar a carteira de investimento dela. E o processo de governo é sempre bom porque você tem que ser um bom cidadão. Se você contribui para o INSS, você está dentro do processo da cidadania. A gente tem que ser assim. No livro 700 Experimentos da Conscienciologia, tem uma dúvida no seguinte parágrafo, no capítulo 363. Argumentos a favor da consciência-terapia, página 427. 8. Efeitos. A intoxicação energética mina a sede inconsciente. A causa começa por desconforto ou irritação e se instala por um colapso na área de menor resistência orgânica, diagnosticado por seus efeitos. Úlcera gástrica, obesidade, certos casos, tabagismo, depressão, estafa, tensão, outros distúrbios e efeitos patológicos. Quais tipos de obesidade são efeito da intoxicação energética? Toda obesidade que é devido ao processo da ansiedade da pessoa e ela, então, dá uma superestima ou supervalorização da comida e começa a comer sem parar. Aí é que chega na obesidade. Então, o peixe morre pela boca. Agora, cada caso é um caso, a gente tem que estudar isso com calma. Agora, o que nós estamos falando lá nesses efeitos é intoxicação energética. Qual a doença da consciência que não é intoxicação energética? Eu te pergunto. Aqui nós estamos falando aí nesse caso aí para mostrar a coisa, porque a maioria não pensa nisso. A medicina não entende nada de EC, ou seja, energia consciencial. Estão caminhando para isso, mas ainda não chegaram lá. Enfim, a medicina, você tem que lembrar, ela é uma técnica. As técnicas aperfeiçoam, com o tempo nós vamos chegar lá. Agora, intoxicação energética. Agora, por exemplo, examine o caso que você está aí preocupado, o seguinte, até que ponto que isso é causa da intenção da pessoa? E até que ponto que é apenas um processo de macroesplânico, ou seja, os órgãos da pessoa e as vísceras e os sistemas são grandes, amplos e ela é grande. Tem pessoa que jamais pode ser magro, porque tudo dele é grandão. Então isso aí que é o macroesplânico. Agora veja, esses aí tem que dar um desconto, mas até mesmo essas personalidades podem ser obesas. Tem o macroesplânico, que não tem obesidade, e tem aquele que tem. De modo que isso tudo acontece com as melhores famílias. Então, por exemplo, uma pessoa que não faz, ou que não fez, quando podia, exercício físico para sustentar o seu corpo dentro de uma linha adequada de sustentação rígida, homeostática. Depois, quando chega num certo ponto, ele vai ter dificuldade até para andar. Por quê? Por causa do excesso de peso. De modo que a gente tem que andar. O ideal, enfim, falando aí para você, é o seguinte, o ideal na vida é a pessoa dessomar em movimento e não na inércia. Então é preferível a gente estar sempre em movimento, porque a vida é movimento. Uma pessoa que dessoma em movimento, ela está mais dentro do processo da própria vida. Outra coisa, você poderia falar sobre o Serenão de São Paulo, qual o nome dele, qual a especialidade? Esse está querendo muito, né? Je não sei, sabe? Se eu souber, tem uma opção de coisa, né? Tem umas coisas dessas, mas eu não sei.
Qual ou quais os amparadores que superintendem o estudo e desenvolvimento das empresas conscienciológicas? Olha, é o amparador do principal responsável de cada empresa, ou do grupo responsável pela empresa. É o amparador das pessoas que mourejam, que trabalham, que operam as empresas conscienciológicas. São esses que têm assistência, porque tudo é o processo de assistência de função, amparo de função. Né? Professor, aqui é o Zira. Na página 41, na parafatologia, você poderia explicar ali o que quer dizer o embasamento cortical para a recepção das inspirações? Nós falamos aí há pouco. O embasamento cortical para a recepção das inspirações de amparadores extrafísicos. Você prepara, por exemplo, a sua cabeça para receber a inspiração do seu amparador? Você mexe com as energias para facilitar a visita de uma consciência mais evoluída? É isso aqui. O embasamento cortical. Cortical quer dizer o seu cérebro. A gente não pode estar pensando só abobrinha, ou besteira, ou tolice, ou frivolidade, ou superficialidade. Amparador quer umas coisas sérias, tudo no lugar, pingo nos is, tudo com equilíbrio. Entende? E comedimento. Sem excesso, sem bobagem. Então é isso aqui que nós queremos dizer. Agora veja, a autorraciocinofilia é uma pessoa que ama o raciocínio. Ela ama o equilíbrio. Ela quer a coisa justa. Enfim, é um amante do para-direito, né? A rigor é isso aí. Do ponto de vista da advocacia, seria o amante do para-direito. Agora aqui outro. Iniciei a TENEPS há quase um mês. Contudo, num dos primeiros dias após o início da TENEPS, acordei com a recordação da seguinte situação extrafísica. 2 pontos. Estava conversando com uma pessoa, numa pequena casa, sem nenhum móvel, toda branca e com amplas janelas e porta de vidro. De repente, fora dessa casa, que parecia mais um consultório, vi um grupo de pessoas descontroladas vindo correndo em direção à casa, em que eu e essa pessoa estavam conversando. Lembro exatamente de um deles dando com a cara no vidro da porta e sem conseguir entrar. Pareciam pessoas loucas e insanas. Não fiquei com medo, pois sabia que não podia entrar. O que pode ser isso? Primeira coisa, isso aí tudo indica que você estava no nosocômio, ou seja, no hospital psiquiátrico, daqueles antigos. Agora, que vocês estavam lá, às vezes, debatendo alguma coisa. Eu te pergunto, pode ser nessa vida, pode ser noutra, pode ser, tudo é possível. Pensa bem, mas a coisa está na cara. O holopensene aí é patológico. Tudo indica que é um nosocômio. Hospital psiquiátrico. No artigo 5º da Constituição, do inciso 4º, nos esclarece: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Como usar esse direito de forma consciente e cosmoética dentro do contexto do verbete de hoje? Dê exemplos. Agora aqui, isso aqui é da Constituição, né? Está falando isso? A primeira coisa, sendo vedado o anonimato. Como é que eles vão vedar o anonimato do serenão? Quer dizer, é burrice total. Agora veja, o direito está cheio de tolice, né? Você sabe disso. E principalmente certas alíneas, cláusulas, itens e outras coisas mais. Então, ó, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Quem fez isso é uma burrice. A rigor não podia, tinha que explicar isso aqui. Qual anonimato? Por quê? De que modo? Porque o anonimato, como é que você vai vedar? O anonimato, por exemplo, do assediador dessa pessoa que redigiu essa besteira. Entende? Estudando um caso de uma família nuclear que afeta uma pessoa em particular, descobri que a mãe de 60 anos sofre forte assédio, parecendo ser um tipo de marioneta dos assediadores. Tudo indica que a mãe é a causa do que ocorre com aquela família. Ela possui muita energia, altamente organizada, possui bom senso, mas é presa ao sistema límbico. Ela já manifestou comportamento de possessão, já foi a certos centros espíritas e costuma desmaiar. Como posso ajudar em um caso assim? O assédio parece ser pesado. Olha,
Faz o que você puder. Você já viu, já tem o diagnóstico, tem um assédio pesado. Vê o que você pode fazer nesse sentido. Agora, a coisa toda é o seguinte, ela, nessa idade, tem chance de mudar? Ou a bitola já engessou tudo e não tem mais jeito? Porque às vezes a pessoa já virou uma pedra, aí não tem mais jeito de mudar. Agora, a coisa mais séria é o seguinte, pondere baseado em fatos. Se você usar argumentos baseados em fatos, contra fato, ninguém vai poder brigar com você. Arranje exemplos lógicos, óbvios, que não tem saída. Se ela quiser mudar, ela vai ouvir você. Agora, se ela não quiser mudar mais, você também vai ficar sabendo que ela já é um granito, ela não tem mais cérebro, ela tem um granito dentro da caixa craniana. Um caso desse é caso de possessão, né? Porque ela não chega a receber Não, ela deve ser autoassediada, que criou um autoassediador bem bom, e os dois vivem muito bem, obrigado. E viveram felizes para sempre. Ela cai fora até a baratosfera. Na hora de receber assistência. Nesses casos, é que um Alzheimer ia bem, no sentido de afastá-la dos assediadores. Às vezes ela já tem isso. Às vezes até já está no processo, o negócio é estudar, né? Alzheimer é uma demência senil. Senil, Essa idade aí já dá, ela já está quase entrando, com 65 ela está na terceira idade. É muito nova, né? Para estar nesse estado. Menina. Para mim é menina. Menina. Para mim também. Dentro do binômio admiração-discordância, como explicar o fato de a civilização europeia, que mais refinou o raciocínio e até criou a filosofia racionalista, tenha sido, paradoxalmente, a que mais horrores produziu: guerra, genocídio, colonialismo, tecnologia bélica, etc. O problema todo é o seguinte: foi lá que o povo começou a fazer mais agitação, de tudo quanto é jeito. Aonde se agita o pensamento, todo tipo de pessoa aparece. Então, quanto mais alto, mais bonito é o tombo. O processo mais sério de tudo isso aí que você está falando é o que eu já falei aqui muitas vezes, é o processo do nazismo. O problema do carisma do Hitler, o carisma totalmente baratosférico dele, empolgar aqueles milhões de alemães para matar aquele monte de gente e outros milhões de pessoas, quer dizer, aquilo é uma loucura. A Terra nunca viu uma coisa dessa. Aquilo bateu o recorde de todas as loucuras da humanidade. Então, é preciso a gente pensar que a vida é assim mesmo. E outra coisa, não existe aí neonazista agora esses dias aparecendo aqui no Paraná, vindo de São Paulo, não sei de onde. Que loucura que você quer? É o povo que ouviu falar, ouviu o galo cantar, não sabe onde, não tem orientação. Enfim, é a equipe dos desos. Quer dizer, são os desorientados da vida, eles não sabem o que estão fazendo, estão perdendo tempo. Agora veja, tudo são com os réus, todos esses são com os réus. Consciências reurbanizadas que saíram da baratosfera e estão tudo envolvido aí. Muitos desses já são consciência com os réus a segunda vez. Vieram na Segunda Guerra e agora estão aparecendo de novo, as mesmas ideias. Porque morreram às vezes no campo de batalha, com a ideia do nazismo na cabeça, aquela coisa, e continua. As SS, a SA, etc., a Gestapo e outra coisa. Então... Psicologia do medo e do estresse ligado aos animais, né? Então eu pensei, até conversei com a Rosa, eu pensei nessa autoherança parapsíquica, porque lá citava o seguinte, que os gansos já possuíam sensores, sensores que eles diagnosticam a presença dos falcões, né? E o Darwin já pesquisava sobre isso. Então, será que essa nossa inteligência parapsíquica, essa nossa herança, nós não cultivamos, seríamos aqueles animais, aqueles princípios conscienciais selecionados que viríamos desenvolvendo em
assim, com maior eficácia do que os outros nessa sensibilidade? Assim, não é só nós, não é todo mundo é assim. Nós que eu falo, nós seres humanos. Mais inteligência ajuda mais seres os humanos outros. Que eu falo, nós seres humanos. Mas não é a mesma coisa. Pela seleção, aqui, ó, esquece o ser humano e pensa no princípio consciencial. Da árvore, a CL, tudo é uma família só. Então essa seleção natural. Tudo que a gente for picotar demais, com excesso, isso aí é racismo, é bobagem. Então... Agora eu só quero lembrar o seguinte, tem macaco que tem medo de cobra. Por quê? Aí é um trauma, né, que ele teve, né? Se justifica pelo trauma. Professor, uma outra pergunta. Agora, veja, existe um monte desses animais que às vezes não quer chegar perto da barata, principalmente se a barata fede. Porque sente aquele cheiro de longe. Então isso tudo é um processo, né? Esse é mecanismo de defesa. Professor, ainda na elecologia, o senhor coloca consim cerebral e consim paracerebral. Eu estive pensando nesse ciclo, fazendo uma analogia na evolução da consim cerebral bem-humorada, que seria aquela imatura, né? O bobo da corte. Não, é o bobo alegre. E a consim paracerebral bem-humorada, equilibrada. Ela pode ter passado de um para outro, de um passo para outro, inevitavelmente. Sem ter passado pelo mundo. Não, todo mundo passou por tudo. Você já foi isso tudo. Você já pensaram que todos vocês já foram baratas? Eu estou dando de barato isso aí, que é a coisa mais séria. Estou fazendo essa coisa barata. Olha só. Não, até o Arlindo parece que tem retrocognição dessa época, não é, Arlindo? Não é isso? Pois é. Professor, mas a questão que eu quero... Essa eu estou julgando o Arlindo numa grande, né? Ele tem retrocognição da época que ele foi barata. Isso é muito sério. Você sabe que até o Serenão tem dificuldade para isso. Então você veja, nós já evoluímos alguma coisa, que tem algumas coisas erradas que nós temos uma dificuldade danada de exercer, ou de executar, ou de fazer. Professor, está em pauta aí o bom humor. Esse bom humor... Soltei minha gargalhada suave. Ele teve declínio para o mau humor ou ele evoluiu? Digamos assim, consim cerebral, bem-humorada, evolução é sorriso. Evolução é sorriso. Então, doença ele não passou, essa consim não passou, não teve um declínio para o mau humor e depois foi... Você não precisa de fazer diagnóstico de ninguém. Às vezes é só olhar a cara que aparece na televisão, você já sabe. Já sabe tudo sobre o temperamento. Quem sabe ler uma pessoa pelo rosto, você já tira uma série de conclusões. Se vocês quiserem, me mostrem. Eu já fiz isso muitas vezes lá no Holocico para as pessoas, para mostrar como é que é. Através de uma foto. Se a foto é real, né? Tem que ser uma foto verdadeira, fidedigna. A gente mostra a opção de coisa. Pelas rugas do rosto, você mostra a intimidade da consciência. Não precisa te falar nada. Entendeu? Então, veja, é assim que a gente começa a interpretar a situação. A conscienciologia nasce disso. De modo que a vida é dura. Agora, extrafisicamente é pior, né? Agora, eu digo para você, uma pessoa pode aparecer com o rosto muito feio, tudo atrapalhado. No entanto, a energia é boa. Não adianta nada estar examinando o rosto se você não conhece nada de energia. Ela pode tapear você. E outra coisa, pois é. Então, essas coisas variam infinito, mas... Você já tira uma série de considerações, a coisa é séria. Uma ruga vale por 1000 palavras. Mas o que você queria falar? Há pouquinho você falou assim, quem tem raciocinofilia é amante do para-direito. Aí eu fiquei pensando, eu pensei que fosse porque raciocinar bem é pensar sempre no outro. Mas tem alguma outra coisa? Não, o processo é raciocinar evolutivamente, o para-direito está na ponta. É holofilosofia.
É o universalismo absoluto. A raciocinofilia aqui é justamente isso. É você gostar disso. É isso? Então, o para-direito está aí dentro. Agora, o para-direito não é a cosmoética? É a cosmoética. Não é o equilíbrio? Não é a saúde? Não é a evolução? Então, esse raciocínio que dá o bom humor aí. Pois é, mas o bom humor que ele está falando é esse. É esse. Não é o bom humor da pessoa, do Schadenfreude. Isso não é bom humor, isso é mau humor. Então tem uma porção de gargalhada que é de mau humor. É a gargalhada do bicho. Qual que é o bicho que solta a gargalhada? Hiena. A hiena. Pois é. Professor, professor, aqui no B, ainda nesse assunto, como que a pessoa desenvolve isso a partir da racionalidade? Esse bom humor que você está comentando? Não, toda pessoa que começa a racionalizar a vida, é inevitável o bom humor, não tem outra saída. Primeiro, ela vai ficar com equilíbrio. Ficando com equilíbrio, todas as energias, os órgãos e sistemas, o corpo dela já começa a funcionar, a cabeça fica organizada, tudo melhora. Bom humor faz parte do equilíbrio consciencial. Por exemplo, quem é a pessoa de mais bom humor que deve existir por aí dentro desse povo todo? É a CL. Aquela é a maior. Ela é a super serenona. Estão entendendo como é que é? Tem um bom humor que a gente nem sabe como é que é isso. Agora, esse bom humor não é de gargalhar. É de entender tudo e ajudar todos. Entender tudo e ajudar todos. Isso é uma loucura. Esse é que é bom humor. Não, está de bem com o cosmos. A situação é diferente. Agora, o Arlindo, por exemplo, ele me aguenta aqui com as minhas piadas em cima dele, tudo isso, porque ele tem bom humor. Ele é superior a mim em matéria de evolução. Vamos entender isso. Aí, querendo ou não, todo dia, nem que seja obrigado, eles dão um sorriso, faz alguma coisa. Não tem saída. É a vida. Entende como é que é? Professor, aqui na definologia diz que a autorraciocinofilia é a vocação natural da consciência. Será que Sim. vocação natural... Ela conquistou isso através de milênios, você não acha? Mas vocação, É a vocação natural, é a tendência dela. É o instinto que ela aperfeiçoou para chegar nisso aí. É que como está em constante desenvolvimento, mesmo nessa vida, pode ser que agora... A vocação também ela se desenvolve. Monte vocês aqui, tinha uma vocação só para arraste. Hoje vocês já estão pensando em ciência, a vocação já mudou. Tudo é vocação. É a tendência. Seu interesse, o que você quer? O que você pensa? Que prioridade você dá para o cosmos, para a sua vida, para as suas coisas, para o seu corpo, para o seu interesse? Professor? Está claro? Tá, eu tenho mais uma pergunta. Aqui, ali na página 42, na voluntariologia, quando fala o voluntariado mental somático na Cognópolis, será que ficaria restrito a Cognópolis? Não, a Cognópolis pode ser todo mundo que tem a cidade do conhecimento. Eu não falei qual. Por exemplo, a Cognópolis do planeta XX da galáxia Y. É a mesma coisa. O processo é o seguinte, vamos ser voluntários lá, se me levar, eu estou. Se o negócio é para trabalhar, eu estou aí. Mas mesmo, por exemplo, um voluntário que está atuando em qualquer local, que não seja especificamente numa Cognópolis, mas que ele está atuando Sei não, mas eu estou chamando da Cognópolis, que é o que nos interessa, é a cidade do conhecimento, é onde a gente está chamando a atenção para o mental soma. É bem específico. Bem claro. Claro. O voluntariado mental somático na Cognópolis. Outra coisa, eu não estou falando aqui na nossa Cognópolis propriamente dita. Porque eu poderia falar o voluntariado psicossomático na Cognópolis. Ainda tem muito disso aí. Tem ou não tem?
na Cognópolis. Agora aqui, o inconsciente, tal como definido por Freud, é uma característica exclusiva do psicossoma. Em outras palavras, o mental soma, quando puramente manifestado, possui algum conteúdo inconsciente. A consciência, ela é consciente e inconsciente. Ela vai acabando com a inconsciência e vai chegando à lucidez cada vez maior. De modo que tudo isso, o holossoma inteiro, parte nesse processo do inconsciente. O mais é bobagem, qualquer coisa que fala. Agora, o verdadeiro inconsciente mesmo, que é inconsciente coletivo, lá do Jung e as coisas do Freud, essa coisa toda, é a sua holobiografia. É aquilo que você tem a sua vida inteira, a sua paragenética. Isso é que é a coisa mais séria. Agora, então, veja, o mental soma, quando puramente manifestado, possui algum conteúdo inconsciente? Lógico. Tem mental soma, por exemplo, lá da gatinha lá em casa, que eu sempre tenho como exemplo, que ela é uma, vamos dizer assim, um exemplo da história. Ela tem um mental soma, mas é um mental soma ainda com uma inconsciência absurda. E por aí vai, né? Tem uma porção de amigos da gente que tem mental soma, que é a inconsciência que funciona mais nele. Então, por exemplo, ainda é a formiga que está mandando o mental soma dele, é a hiena que a gente falou aqui, é o tigre, não é isso? Da turma da máfia e tal. Em uma tertúlia, eu ouvi os 20 mega-atributos a serem desenvolvidos. Poderia citar os 20 mega-atributos? Ele está querendo aquilo lá, ó. É isso? Faz favor, o Urubu Serva que tem isso. Isso tem nos meus livros o tempo todo lá. Ah, já tem? Então, ó, site é o www. Procura lá, Valdo, que você vai achar. Deve ter lá alguma coisa. É isso? Em uma tertúlia eu vi os 20 mega-atributos a ser desenvolvidos. Poderia citar os 20 mega-atributos? É só ler lá, né, gente? Olha lá, está lá. Faz favor aí, ó. Foca lá para ele e coloca um zoom, que ele já vai ver diretamente ali no quadro nosso. Tenho grande facilidade em levar choques, talvez eletrostáticos, de objetos metálicos. E agora até mesmo de objeto não metálico, como vidro. Sei que quando o tempo está seco, a probabilidade de levar choques é maior. Porém, ao comparar-me com meus familiares, percebi que somente eu sofro desse fenômeno. A que eu poderia atribuir esse fato? Isso aí é alteração dos processos que envolvem o corpo humano, principalmente o problema do sistema circulatório, que mantém o calor do corpo, mas o processo todo são sentidos somáticos da pessoa. Existem aquelas pessoas, por exemplo, que elas são capazes de incendiar também uma opção de coisas. São raras, mas isso tudo acontece. E esse processo dessas energias eletrostáticas, etc., tal, isso aí também cria o problema da vamos dizer, cremação que a pessoa mesma pode fazer. Existe até um fenômeno que é muito estudado nesse sentido, etc., tal, que a pessoa pega fogo. Você sabe que dentro do corpo da gente, através do processo eletrostático, pode chegar a um outro nível, em que determinados processos nossos de metano, por exemplo, que a gente tem, inclusive os gases do intestino, por exemplo, de vez em quando pega fogo. Isso aí, às vezes, acontece até nas cirurgias. E é muito chato a hora que pega fogo. O bisturi elétrico, por exemplo, pegou com os gases que estão saindo do corpo da pessoa e dá aquele incêndio, faz uma queimadura enorme. Piora toda a cirurgia da pessoa que está fazendo. Então, isso tudo a gente tem que notar e ver como é que é. Outra coisa também que é bom você examinar, já que você está estão assim no caminho, é ver aquela senhora, por exemplo, que eu conheci, que não podia abraçar o maridinho dela que ela adorava tanto, que na mesma hora dava uma porção de humores e alterações dos processos alérgicos dela. Saía até uma porção de, de situação do corpo, na pele, tudo isso. Eles acabaram tendo que separar. Então, tudo isso existe. Eu já falei aqui, toda pessoa tem alergia, toda pessoa tem idiosincrasia, toda pessoa tem intolerância alimentar, toda pessoa tem intolerância a determinados medicamentos e por aí vai. O problema é estudar cada caso desse e ver como é que é. Mas todo mundo é assim. Nós somos complexos e temos uma opção de coisa. Agora, do ponto de vista de energia, isso varia infinito.
Tem gente que tem menos sensibilidade, por exemplo, para choque elétrico. Outros têm mais sensibilidade. Tem gente que tem mais sensação de dor, outros têm menos, e por aí vai. Então, é preciso de ver aí, são os sentidos somáticos do seu corpo, para examinar isso aí. Agora, o processo da genética, da família, da genealogia, da árvore genealógica, isso é secundário. Uma pessoa é diferente das outras, não tem ninguém igual. Voltando ao ano 1100 e ao processo de reurbanização, o Concílio de Clermont, na França, no ano 1095, tem alguma coisa a ver nesse processo? Você esteve em Clermont, ou perto dali, nessa oportunidade, tem alguma coisa a comentar a respeito? Olha, em parte tem lá suas razões, mas eu não tenho nada a ver com isso, não. Minha situação, eu estava por fora, por outras coisas mais sérias. A minha situação, nessa ocasião, já estava interessado em uma coisa além do processo de partidarismo, de facciosismo, de sectarismo. Esse concílio era muito sectário. O senhor prioriza e enfatiza a importância da lógica e da racionalidade. Que peso o senhor confere ao sentimento como contraponto, sem que se caia no pieguismo emocionaloide e escapista dos hipócritas e carolas? Sentimento é uma beleza, mas desde que ele seja regrado pela racionalidade e a lógica. Então, por exemplo, no Pensene, quem comanda mesmo é o PEN, não é o SEM. De modo que qualquer coisa que se você for fazer loas ou apologia para sentimento, fazer poesia, romantismo, lirismo disso, a gente está regredindo. Porque o processo todo é ideativo, é de morigeração, é de comedimento, é de equilíbrio, é de homeostase, é de rigidez, é de saúde consciencial. E isso só se faz através de racionalidade. Professor, quem é que estava aí? Tinha uma pessoa que estava aqui queria falar? É você? Vamos lá. Ouvir, você sabe, uma voz feminina falou com um timbre feminino. Muito obrigada. Professor, essa tabela, esse confronto, eu queria que o senhor desenvolvesse, e está aqui na página 44. É o 44, é o item 9. O item 9 é primeiro tempo e segundo tempo. O primeiro tempo é o da ração. Então, veja, é a subhumanidade que está dentro da pessoa ainda. Ela precisar, por exemplo, no seu corpo, de comer todo dia, de mastigar. Aquele negócio de fazer assim, ó. Então, isso é terrível. É aquele negócio depois que a vaca fica mastigando sem necessidade e tal. Esse é o primeiro tempo. Agora, o segundo tempo é o da razão. É a hora que você fala, não, eu não preciso mastigar 22 vezes, como o fulano falou, pode ser menos. E eu não posso estar perdendo tempo só pensando em comida. Tem outras coisas para ser feito. Isso pode ser antes ou depois, quer dizer, está dizendo que tem que ter uma nutrição. Não, mas essa nutrição é de comida mesmo, tem. Pode ser leitura. Olha aqui, não adianta a pessoa que não almoçou vir aqui na tertúlia. Ela não vai entender nada que eu estou falando, porque vai ficar morrendo de fome e só pensar em comida, vai começar a ver, sabe, o bife na frente, isso aí não dá certo. Ou olhar para a gente e pensar que a gente é bife. Quer dizer, isso é um perigo. Então, é isso que eu falo, primeiro tempo, segundo tempo, entende? O primeiro tempo, aí no caso, é o atrasado, é aquele sem evolução, que é a ração. Pode ser qualquer alimento ou tem que ser alimento aí a pessoa se vira, o problema é dela. Leitura. Precisa para raciocinar. O processo todo é o seguinte, a leitura sem razão pode ser. Se ela tiver razão, tudo bem. Leitura sem razão é ração. Por exemplo, pornografia. Ração. Ração de quem? No caso, promíscuo. O que você acha? É um bicho. A ração do pedófilo. Veja. Mas a ração do intelectual, aí não seria ração? Seria razão, é isso? Qual intelectual que você está falando? Intelectual da conscienciologia. Existem determinados cachorros que já chegaram para mim e falaram que eles são intelectuais perante os outros. Ele é burro, eu sou mais inteligente. Então isso varia.
Vamos devagar. Agora, o que eu quero dizer é razão. Razão e ração. Olha, na universidade está cheia de gente que está comendo no coxo. Eles não comem prato. Você está de acordo comigo ou não? É? Sim, mais ou menos. Coxo. Você sabe bem o que é coxo? Entendo. Está cheio de gente assim. E estão fazendo besteira por todo lado por causa disso, porque a comida do coxo não está muito boa ainda não, a ração não está boa. Mas pode falar. Professora, sinergismologia, página 42. O sinergismo, motivação, bom humor, eficácia pessoal. O senhor pode aprofundar? Motivação. Se uma pessoa tem motivação para a coisa, ela tem uma tendência para caminhar para o equilíbrio. O equilíbrio é o bom humor. A eficácia dela vai melhorar. Se ela juntar a motivação, a tendência que ela tem, com o equilíbrio do bom humor, a eficácia dela só pode melhorar. Se nós melhorarmos a saúde de qualquer operário, a tendência dele é melhorar a eficácia, o desempenho, a performance. Uma pessoa doente só piora a eficácia. Então, veja, a eficácia pessoal, ela depende de bom humor, ela depende de equilíbrio, ela depende de tendência, de motivação. Entusiasmo nem sempre, porque entusiasmo, quando a gente fala, às vezes já passou da conta. Entrou em euforia, entrou qualquer coisa, aquilo já é doença. Tem que ter motivação. Então, a motivação seria o entusiasmo quando ele ficou maduro, ele está ponderado, ele pensou. Entusiasmo é oba-oba. Está claro isso aí, mais ou menos? A situação é por aí. Professor, sim. O senhor colocou ali a questão de racionalizar a vida, né? Falou bastante hoje sobre prioridade também. Em certas ocasiões, vou colocar aqui como cobaia, eu já conversei lá com o senhor, você falou de traços da minha personalidade, como inteligência, comedimento, mas eu não me considero uma pessoa bem-humorada, tá certo? Então, pela tertúlia de hoje, eu tenho que questionar isso daí, certo? Está faltando aí alguma prioridade nesse sentido. Você, às vezes, exagera demais, eu já te falei, você exagera demais em certos pontos de vista e não sai dali. A meu respeito? Não. A respeito de tudo. A respeito de multivariados assuntos. Varia. Tem que saber se deslocar, sair do bloco. Lembra que eu te falei sobre isso? A gente tem que saber sair do bloco na hora que precisa. Então, um processo de parapsiquismo, de autodefesa, de energético, é isso? Preponderantemente? Às vezes, por exemplo, uma boa pergunta que você pode fazer sobre isso é o seguinte: será que você não exagera um pouco a sua autossegurança, não? Tem muita gente que erra por causa disso. É o excesso de autossegurança. Então, ela fica super prudente. A prudência, às vezes, é uma faca de dois gumes. Só pode explicar melhor isso daí? Por exemplo, a gente tem que decidir as coisas. Às vezes tem decisão que precisa de muita reflexão e a sua vida permite essa reflexão. Tem outras que isso não acontece. A hora que isso acontece, você tem que decidir com muita prontidão, dentro de uma condição emergencial. Isso é o pronto-socorro. Às vezes isso é problemático. Então, veja, nessa hora você tem que saber mexer com duas coisas: a decisão imediata e a decisão ponderada. Tudo isso a vida exige. Você, às vezes, tem dificuldade de casar essas duas coisas. Observe. Qual que é a etiologia desse negócio? Você já teve muito esbregue na cara, né? Seu psicossoma deve estar cheio de cicatriz, cicatriz. Isso, então, é várias vidas. Não, precisa saber, nesse negócio de várias, você sabe. Você falou de vidas anteriores, são... infinitas. Eu falo até em milhões, que a gente nunca sabe, né? Total que é, eu não sei. Tá, mas se está cheio de cicatriz, isso não deve ser positivo? Agora, veja, se a pessoa tem isso nessa altura dos acontecimentos com você tem que pensar que não foi uma nem duas vidas, é um monte.
para criar uma diretriz de manifestação na sua autopersonalização, é porque o negócio é muito sério. Entende? Os caibros que foram usados nessa construção são poderosíssimos. Entendeu? O esteio que está sustentando esse arcabouço. Então pense, é assim, ó, todo mundo aqui pode pensar nas suas coisas, é o processo do conscienciograma, lá a gente está falando estudo, lá tem estudo. Lá. Pois é, essas coisas estão vindo à tona justamente por causa da conscienciometria. Né? Agora veja, lá pelas tantas, isso cria problema em torno de você, com as pessoas com quem você convive. Entendeu? Porque fica difícil de expor, de o povo entender, de confiar na condição. Entende? Não é assim com você? Eu estou um pouco confuso para entender o que você está falando, mas é por aí, sim. O negócio é, vamos estudar mais. Pega esses dados do conscienciograma que interessa sobre esses assuntos. Mas aí, olha, veja só, não é só 10 folhas de avaliação, não. Tem que pegar vários tipos, várias abordagens, vários flancos, vários lados lá do conscienciograma. Você vai se encontrar lá dentro. O conscienciograma, se a pessoa tiver paciência de ver com calma e anotando. Tem um cara com, às vezes, uma vez eu estava com muito problema. Eu peguei e dei 6 exemplares do conscienciograma. E para cada um deles eu falei para ele anotar uma coisa. Ele acabou entendendo. Mas demorou até pegar aquilo. Ele achou que eu estava doido. Agora, 6 exemplares. E eu falei assim, ó, você precisa de mais. Eu preciso de dar uns 20. Agora, para você, quantos exemplares a gente precisaria de dar? Outra coisa, vocês não riem dele, não, porque tem muitos de vocês que estão na mesma situação. E às vezes está precisando só de 3 exemplares. Tem gente aqui que vai precisar de 18. Eu fui sorteado 9 vezes lá. Hein? Eu fui sorteado para ser consciência cobaia 9 vezes. Então, pois é, mas não adiantou. Eu sei. O pior é que eu sei. Até o momento não deu, porque senão você está mais decidido dessas coisas. Eu estou cavucando para entender, eu não consegui ainda chegar no ponto, entende? Então, assim, o que eu quero entender é o seguinte, esse movimento, ele está sendo positivo de ir cavucando até chegar lá? Não, tudo que você está fazendo é muito positivo. Eu nunca vi nada que eu pudesse fazer uma restrição. Não, isso é real. Agora, o problema todo é o seguinte, você demora um bocado com essas coisas. Você, às vezes, se enrola nas próprias pernas, você cai. Eu já poderia ter passado esse gargalo. Lógico, você vai, você, entende? Esquece na água, cospe para cima. E aonde que está emperrando? É um monte de coisa nesse sentido. Aonde que está emperrando que eu não consigo entender? Pois é. Veja o prioritário, olha o essencial, não interessa. Agora, você não, você quer fazer tudo matemático. Isso não adianta. A consciência não é matemática. Outra coisa, a evolução não foi feita pela matemática, não. Isso é besteira da eletronáutica, não existe isso. A evolução foi feita pelo discernimento. A matemática nem sempre tem discernimento. Ela é muito primária demais. Acho que eu estou começando a entender melhor. Então, na hora de tomar a decisão do jeito que o senhor falou, né? Tem a ponderada e tem a imediata. Então, na hora de tomar a decisão, eu quero me calçar demais. Aí eu pego o pior caminho. Você demora demais. A hora que você chega, já estourou tudo, já superou. Outra coisa, a turma que podia te ajudar já está lá na frente, ou você ficou para trás, na rabeira, com a lanterninha. Você demora muito. Tem que agilizar mais esses processos. E não está vendo o lado só negativo das coisas. Eu acho que também você carrega um pouco nisso. Entende? Para fazer a abordagem, o assunto, a pesquisa, a investigação, você põe itens, elementos demais, às vezes, negativos, porque não vem ao caso. A gente tem que contar que tem certas coisas que tem que acontecer mesmo, a gente tem que contar com isso. Uma outra coisa, não fique querendo fazer desde o início tudo 100%, isso é perfeccionismo. Eu te pergunto, Igor, até que ponto que você é perfeccionista? Hein?
Pois é, mas vamos começar a fazer a coisa agora. Senão você está na base da reunionite, só fica decidindo o negócio, teoricamente não faz nada. Vamos começar a fazer, vamos quebrar a cara, vamos ser ridículos, vamos errar, para poder aprender a acertar. Agora, você está esperando o quê? Até que ponto que você está de braço cruzado? Pensa bem nisso. Oi, não tem ninguém na minha frente não, né? Valdo, eu queria te perguntar, que eu sempre, quando você entra nesse assunto de interassistencialidade, né, dessa lógica de pensar mais nos outros e tal, aí sempre me vem essa ideia de que, de uma forma geral, na sociedade, é difícil das pessoas aceitarem essa lógica de que todo mundo, dentro do contexto... Sei, mas o que eu tenho que ver com isso? Então, vou chegar lá. Para mim não existe. Não, para você não. Para você não existe. Estou falando sempre que você trata no assunto. Isso é besteira. Não, eu sei que para você não existe. Até para mim está difícil, isso existe muito. Mas... Então eu te pergunto. Não, é sério isso, porque é um ponto difícil na socinha aí. Você vai comentar. Eu te falei outro dia, né? Você comentando de certas ideias que você tem fora, né, as pessoas te acham doido porque elas falam, não é possível que alguém... Sim, mas veja, a caravana passa, os cães ladram. Eu não tenho nada a ver com isso. Sim, eu sei que você não tem. Você já passou disso. Agora, então, deixa eu te perguntar. Para a gente, entender melhor como é que funciona isso, eu penso muito nessa lógica interassistencial como de parceria, né? Então, você tá, dentro daquele contexto, as pessoas todas... se usando essa inteligência com raciocínio filia, vão ganhar, né? Vão sair ganhando. Aí eu queria saber o seguinte, até que ponto esse gap entre essa irracionalidade em relação aos outros e a autorraciocínio filia é da inteligência evolutiva. A inteligência evolutiva é que comanda essa racionalidade. Não pode ter inteligência evolutiva sem racionalidade, porque tudo no cosmos é baseado na racionalidade, não é no sentimento, é na racionalidade. Ou seja, a racionalidade, no caso, é o discernimento, é o equilíbrio, é a cosmoética. Essa cosmoética é superior ao sentimento. Sim. Você está entendendo? Por causa do equilíbrio. Então, seria a emoção equilibrada, seria a cosmoética. Então, mas que é a mega fraternidade. Mas o gap tem que ser na base da compreensão. Não, o gap que existe, o que tem aí, o abismo que tem entre esse povo que não entende, aquilo que você está fazendo uma força danada para entender, é porque eles têm processos emocionais que inibem a racionalidade deles. Sempre é a emoção de bicho, é o processo do instinto, é o instintual da pessoa. Como é que a gente faz num contexto desse? Aí é chegar para a pessoa e falar, olha aqui, ó, no seu caso eu vou te dar a minha síntese do meu problema. Você pega o largo, o processo é seu, eu só quero te ajudar, que eu gosto de você. Então a minha informação para você é essa. Os fatos são esse. Dá uns 3 fatos para a pessoa e deixa. Se ela entendeu o que você falou, se a sua comunicação foi muito lúcida e clara para ela entender, ela não vai esquecer isso. Daqui 40 anos, ela vai lembrar do que você falou, porque as circunstâncias da vida mudaram, e ela às vezes vai mudar daqui 40 anos. Então você sempre vai lucrar. Há sempre um rendimento econômico, evolutivo, cosmoético, fraterno, enorme na Tales. Vale a pena fazer. E outra coisa, tem gente que acha que falou, não deu resultado nenhum. Deu. Que às vezes havia consciência que estava lá, junto com aquela consciência, que escutou o negócio que acompanha há muito tempo. E aquilo entrou na cabeça antes de ter entrado na consciência. Aquela consciência, às vezes, vai acontecer isso. Eu vou contar uma coisa para você. Na minha OFIEX, nos meus processos de TENEPS, eu já encontrei com consciências que eu atendi, porque eu não tive contato direto com elas. Mas foi através da consciência que era presa, a vítima delas. Elas eram assediadoras dela. Então, veja, eu não tive contato, eu não vi. Mas devido ao processo de falar com a pessoa, ou a consciência, eles acabaram querendo ser assistidos, melhorar a situação. Agora, o melhor da história. Eu já encontrei caso que a consciência continua
Vocês estão entendendo? Sim, sim. E outra coisa, nesse caso, eu pedi para a pessoa lá, um deles, por exemplo, eu pedi para a senhora, você melhorando agora, você vai dar um jeito que assim, você trabalha do seu lado, eu trabalho do meu. E nós vamos ter um amparador que vai ajudar a gente no meio. Pode ser que assim nós vamos ajudar o cara. É um homem perturbado. Agora, era um outro homem que estava com essa situação. Agora, você veja bem a sutileza disso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não, é importante. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Agora, tem esse caso desse homem que eu ainda estou de olho nele. Tem um amparador de olho nele, tem eu de olho nele, e eu, recentemente, o ano passado, eu pedi para essa concierge, me ajuda, vamos entrar nessa. Vamos fazer aqui entende? Então, um tour de force. Aí, nesse caso, então, você conseguiu cumprir, ajudar as concierges a cumprir esse abismo, né? Aqui, eu estava tentando, é o homem lá. Sem saber. Eu dei o tiro aqui e pegou no outro. Não, então, acertei no que não vi. E a consciência primária, você não conseguiu fazer. Então, a vida é assim, o esclarecimento, às vezes, é isso que eu quero chamar a atenção. Sim, sim. Tem coisa que às vezes você está tentando que não deu nada. Ilusão, às vezes deu muito. Extrafisicamente o negócio deu certo. Pelo seguinte, existe aquelas consciências, por exemplo, as consciências energívoras, as consciências energívoras, que elas não têm, às vezes, capacidade de estar percebendo o que a gente está pensando, não. Então, a hora que você começa a explicitar bastante as coisas para uma pessoa aí, uma consciência, elas vão entender mais. O tertuliário aqui é bom por causa disso. Você está entendendo? Isso aqui é o paraíso das consciências. Vocês estão entendendo ou não? Uhum. Então, veja, todo mundo que às vezes faz pergunta ou explica uma coisa na hora que está questionando aqui, está fazendo desassédio de consciência que aparece aqui. Que elas são trazidas. Tem gente, observa, coisa séria. Agora, entendi, achei legal isso, né? Para consciência é mais complicado ainda, né, às vezes, porque está no meio ali, né? Agora, deixa eu te perguntar. A gente, às vezes, tem a oportunidade, inclusive essa aqui do tertuliário, de se colocar como elemento, no caso, como exemplo, né? Mas como elemento. Não, o nome chama, você veste a carapuça. Isso. Esse então, é o nome técnico. Então, mas o que eu vejo assim, nesses casos de você poder exemplificar essa lógica de interassistência, né? Você às vezes tem que assumir como exemplo um papel daquele que seria o que está ganhando menos, ou que está perdendo, que estaria perdendo. Sim, dizer assim, isso faz parte da didática. Faz parte da coisa, né? Agora, até que ponto você pode usar esse recurso para fazer, ou fazer essas pessoas, essas consciências... todo ponto em que o gap entre você e a pessoa é muito grande. Você tem que chegar e ficar na sarjeta junto com ela. Isso. É o único jeito de você tirá-la da sarjeta e da enxurrada. Mas isso não tem limite? Você pode usar esse recurso? Pode, por que não? Se a intenção é boa e o discernimento está funcionando, você está aplicando técnica nisso. E outra coisa, você tem que dosar. A dosificação é de ver o que vai fazer, até que ponto que vai. Para ficar lado a lado mesmo, né? Para conseguir ficar lado a lado. Tem que ir devagar. Senão isso é que é. A dosagem é muito séria nesse material. Tá bom, valeu. Mas você entendeu, então, o mecanismo aí que eu estou falando, extrafísico da história, né? Entendi. O ideal seria para nós, um dia a gente chegar e todo assunto que tiver, você fala, qual a conotação extrafísica, multidimensional, parapsíquica desse tema? O dia que vocês chegarem nisso, a vida vai ser outra para vocês. Mas olha, vocês se preparam para fazer isso, porque vocês vão ver que vocês são mais assediados do que vocês estavam pensando. Eu estou avisando tudo. Eu estou avisando desde já. Desde já. Não é isso? Vi aqui a competência do autodiscernimento. Sim. Foi essa, eu sei. Agora, sua preocupação é legítima. Pior é que eu falo isso, viu? Pior é que eu falo, sua preocupação é legítima. Mas é para nós todos. Nós todos temos isso.
Não é fácil, não. Competência, holomaturidade, hiperacuidade, percussiência, holoprioridade. Eu, se pudesse, eu ia fazer um doce escrito holoprioridade, ia dar para todo mundo. Agora, dentro desse doce, teria que ter várias substâncias, para ter também paladares diferentes. Queria perguntar mais uma coisa, Walter. Se der tempo ainda, não? Hein? Dá tempo? Dá tempo. Dá. Então, dentro desse negócio ainda, eu ia te perguntar, em que área assim, de importância ou na estratificação da inteligência evolutiva da IE que entra essa característica, essa lógica da a comunicologia. Agora, a comunicologia fraterna, vamos dizer, da holofilosofia, é a comunicologia da tarística, é aquela do esclarecimento. É justamente isso. Agora, essa sua preocupação ela é legítima, nós todos temos problema com isso. Porque tanto você, centro quanto o Igor, eu, nós todos temos problema com isso. Entende? Isso faz parte do serviço. Mas, então, esse teor disso que a gente está falando é central dentro da inteligência evolutiva, né? Isso é o cerne, é o nogórdio, é a essência, é o espírito da coisa, como o povo gosta de falar, o espírito da coisa. Né? É por causa de egoísmo multimilionário, não é? O que você queria? Essa questão da autossegurança, prudência exacerbada que o senhor colocou, eu ainda acho que a questão financeira me pega nisso daí. Aí pois que eu erro na prioridade. Mas veja, tem gente que erra muito nessa questão de prudência. Você está entendendo? A prudência, às vezes, ela é excessiva. E ela, às vezes, ela é antifraterna. Então a pessoa, em vez de priorizar logo a consciência e partir para a assistência, mesmo que ganhe menos, e deixa a coisa assentar, deixa o amparo atuar, a pessoa quer controlar, ela se vende, sai, desvia e fica mal, fica infeliz. É isso aí. É isso aí. E outra coisa, entristece as outras pessoas também. Ainda tem essa rebarba. Dá contágio. É uma rebarba na história. Ok, então nós podemos parar por aqui? Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 14 votos online, 18 perguntas respondidas online, 28 perguntas presenciais, 54 assinaturas no livro de presença e 11 praticantes da técnica de Invexis. Hoje vamos ter 5 recados. Rosemary, imersão na escrita, William e Thaís, reaprendência, Alexandre, energometria, Eduardo, amigos, César, sessão pipoca. Vamos à leitura dos verbetes. Abordagem da antessala. Demissionário antievolutivo. Detalhe irretocável. Impossibilidade cognitiva. Mega abrangência. Princípio filosófico. Prurido consciencial. Superestimação pontual. Trânsito consciencial, verbete-chave e verponogenia. Bom, depois da tertúlia de hoje, né, onde nós falamos muito sobre priorização, acho que cabe um questionamento quanto que cada um está priorizando de deixar alguma coisa registrada nessa dimensão depois que dessomar. Que no caso seria o livro, que a gente vê que é o instrumento mais importante que a gente deixa, que permanece fazendo assistência depois da nossa dessoma. Amanhã nós teremos um grupo bastante reduzido de pessoas que estão preocupadas em deixar uma GESCOM nessa vida. Pelo menos assim, a princípio, né? Porque a gente está abrindo a oportunidade, a gente está oferecendo atividades para ajudar, para favorecer, para otimizar, para passar a nossa experiência. E a gente se coloca aí de portas abertas para as pessoas que estejam interessadas em fazer essa priorização nessa vida. Amanhã, às 9 horas, na sala da Unescom, nós vamos estar fazendo mais uma imersão na escrita. Quem quiser passar no papel as suas experiências, suas habilidades, a bagagem de informação que tem para deixar essa vida, está convidado. Obrigada.
Bom, a Reaprendência gostaria de convidar a todos para a aula aberta de hoje à tarde, da professora Marilene Rafagnin, sobre vontade, o treino da vontade. Então, vai ser aqui na sede da Reaprendência, na sala compartilhada, das 15 às 17. E o professor Irene vai falar um pouquinho mais do pai. Gente, um convite especial aqui para os presenciais e também o pessoal online. Amanhã, sábado, nós vamos ter a aula inaugural do PAI, é aquela aula que abre o curso e que é uma aula gratuita. A temática dessa aula é Painéis da Erudição, Filosofia, Epistemologia e Psicologia. Vão ser 3 professores que vão apresentar. O professor Marcelo da Luz vai falar sobre as perguntas fundamentais da filosofia, vai discorrer sobre o exercício da dúvida metódica, a atitude da descrenciologia. O professor Munir Base vai apresentar o panorama dos debates em epistemologia, vai falar sobre o impacto cartesiano sobre o conhecimento, discussões contemporâneas, Popper, Kuhn e outros caminhos. E depois o professor Rui Bueno vai dar uma apresentação, vai fazer uma apresentação sobre psicologia, um enfoque histórico, os antecedentes filosóficos da psicologia, o desenvolvimento de paradigmas em psicologia e, por fim, paradigma consciencial e a expansão da psicologia atual. O evento é gratuito, livre, vai ser possível acompanhar pela internet, os interessados podem conhecer a forma de acesso através do link da Reaprendência, que é o www.reaprendência.org.br. E todos aqui estão convidados. Amanhã, auditório da Holoteca, 17 horas. Boa tarde a todos e todas. Aqueles que estão interessados em conhecer melhor o seu perfil parapsíquico, compreender melhor as vivências energéticas do dia a dia, a Sinvex está oferecendo o curso Energometria, análise do perfil parapsíquico, que vai ocorrer dia 18 e 19 de julho, ali no discernimento. Então, os que têm interesse, é o telefone 2102-1406 ou o site www.sinvex.org. Obrigado. Pessoal, a gente tem uma boa notícia. Nós prorrogamos o prazo da campanha Amigo que é Amigo, ganha sempre. Então, muitas pessoas aí estavam meio estressadinhas aí, que não tinham conseguido fazer a inscrição. Agora vai ter tempo, com calma, não precisa mais correr. Então tem até o dia 20 de junho, que é sem ser o próximo sábado, o outro, à meia-noite. Tá? Então temos 2 semanas aí. E a gente já quer agradecer de antemão as pessoas que já se inscreveram, que renovaram, porque contribuíram para um recorde que nunca fizemos isso, nunca conseguimos isso. Tanta gente se inscreveu e renovou a inscrição, tá bom? Tem muita gente aqui na tertúlia que veio pedir isso para nós também, que não teve tempo, está correndo e tal, que ficou o prazo meio curto, e aí a gente resolveu tomar essa decisão. Então, quem não renovou ainda, dá tempo, fazer com calma, ou aqui na recepção do CAEC, ou pela internet, tá bom? Até dia 20 de junho. Obrigado. Pessoal, boa tarde. São 3 recados. O primeiro deles é em relação à tradicional sessão pipoca. Nós vamos ter esse domingo, a partir das 20 horas. O filme é Na Noite do Passado, um filme americano de 1942, que trata de um veterano traumatizado da Primeira Grande Guerra, que teve a ajuda de um artista para sair desses traumas. Então estão todos convidados nesse domingo a partir das 20 horas. Segundo recado é em relação a um curso bastante especial que a IEC vai estar fazendo no início do próximo mês, dias 4 e 5 de julho. O nome do curso é Consim Large. Nós estamos pegando todo o pessoal nosso aqui da CCCI, Prata da Casa, para falar um pouco das suas experiências da relação com o dinheiro do ponto de vista multidimensional. É um curso de um final de semana, dia 4 e 5 de julho. O valor está bastante acessível, é R$100 só, R$50 para quem é Amigos da Enciclopédia. E eu acho que é uma oportunidade da pessoa que quer melhorar a sua relação com o dinheiro, que quiser vir e participar do curso. Vão ser vários professores, vai ser bem dinâmico, cada um expondo a sua experiência. Terceiro recado, não menos importante, que a gente já gostaria de pedir para todo mundo anotar nas suas agendas, no dia 25 de julho, nós vamos ter o 2º jantar dançante da CCCI. Esse jantar ele vai ser para a reescolha de lotes do condomínio Vila Consciência. Nós vamos fazer o lançamento aí da questão da parte comercial. Nós estamos com uma proposta arrojada de trazer a carta horária do Cartório Pinheiro para fazer as escrituras já dos imóveis. Então, está todo mundo já devidamente avisado, colocar na sua agenda. Dia 25 de julho, é um sábado, vai ser no Iguaçu Resort, que é o antigo Golf, aqui no final da Cognópolis. E vai ser um jantar passeio completo, tá?
Nós vamos vir aqui no decorrer dos vários dias dar as informações complementares, é muita informação que a gente tem que dar, de muita coisa que vai acontecer nesse dia, mas o fato é esse, já está todo mundo sabendo, daqui a pouco a gente vai começar a vender os ingressos, a gente vai vender os primeiros 200 convites a R$40, vale lembrar que há 2 anos atrás a gente vendeu a 35, deu mais de 300 pessoas, faltou ingresso, então a gente vai pedir para o pessoal se organizar esse ano, e em breve vai começar a ser vendido, ok? 25 de julho. Muito obrigado. O verbete vencedor para amanhã é impossibilidade cognitiva com 7 votos. Obrigado e boa tarde a todos.